aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Hoje a gente vai pegar a prova do Colégio Militar do ano de 2019 e dar uma olhada no nível das questões. A gente já resolveu todas essas 20 questões aí da prova de Matemática, também cai língua portuguesa. Então, se você quiser entrar no Colégio Militar do Rio de Janeiro, tem que se preparar para as duas provas e eu posso ajudar você aí para entender melhor como funciona a prova de matemática, legal? E como é que a gente faz isso? Bem, a primeira coisa é que aqui no canal você tem acesso a várias provas de várias instituições, inclusive do próprio Colégio Militar. Então você está aqui no canal, no canto superior direito aqui, onde está About, né, que o idiota coloca tudo em inglês, mas é sobre, tem essa linha azul Drive com PDFs, e aqui você pode achar coisas ligadas à prova do Colégio Militar. Então aqui em vestibulares, você vai aqui, ó, Colégio Militar e CAP UERJ, que eu fiz uma provinha também de acesso ao sexto ano da UERJ para comparativo, né? A prova do Colégio Militar é uma prova bem difícil. E seguindo aqui, você pode achar essa prova que eu quero mostrar para vocês, que é do ano de 2019, tá? Ela aqui, ó. Tem tanto a prova quanto o gabarito. Vamos ver se eu entro na prova. Entrei na prova bonitinho, tá? Como eu sabia que ia fazer essa confusão toda, eu já deixei ela aqui separado num formato melhor para a gente poder lidar com ela. Legal? Então vamos ver aí como é que funciona essas 20 questões aí. Deixa eu tirar minha carinha feia daqui, para não ocupar o espaço de vocês. Então vamos lá. As 20 questões, elas tiveram essa carinha aqui, ó. A primeira parte gráfica, né? Uma prova muito bem feitinha e tudo mais. Então a primeira questão assim, a prova do Colégio Militar muito cuidadosa em relação à contextualização, né? Então, toda montadinha aí, explicando o contexto, essa coisa toda. Aqui, bem uma questão básica de aritmética, que você tem que mostrar seu conhecimento sobre frações, principalmente, né? E quando é que você... se você tem somas, multiplicações, divisões, o que você faz antes, levando também a ideia dos parênteses, colchetes, né? Seguindo aí a questão 2, um desafio, convidou um amigo, pensar em dois números. Bem aquela brincadeira de você pensa num número, multiplica, divide, soma não sei quanto, aí você faz uma brincadeira aí que você retira o número original, né, para poder controlar o resultado, né? Então é um truque antigo da matemática, né, que transformaram em questão. A questão 3 tem a ver com conhecimento de área e perímetro, muito bem contextualizada, né, pegando uma imagem aí de uma casa, para a gente poder, uma casinha simples, né, para a gente poder entender como é que ficaria as áreas e os perímetros. Assim, a questão 4, essa prova do Colégio Militar, nessa questão e na 20ª, usando símbolos aí para ver se você compreende qual é a lógica do processo que está acontecendo. Qual processo você faz entre 2 e 3 para transformar em 6? Na verdade, você vai estar multiplicando. Então, a partir daí, você, mais uma vez, né, porque na primeira questão tinha a ver com frações, mas também era uma expressão numérica, né? Aqui você vai desenvolver essa expressão numérica também. Na questão 5, tem a ver com volume de uma piscina, né? Então você tem que entender direito como é que funciona o volume, e também tem a conversão aí para litros ou para decímetros cúbicos, né? A questão 6 é uma questão até engraçada, né? Os alunos quebraram os ovos aí da dona Ivani. Aí quando pergunta quantos ovos, ao invés de dizer a quantidade, ela faz uma charadinha lá para os alunos poderem, já que são estudantes, né? Então façam uma conta aí comigo
e a partir daí você descobre quantos ovos tem e quanto eles teriam que pagar por ter causado acidente, né? Então, esbarra também numa questão ética aí. Questão 7, os feirantes estão fazendo cálculos de frutas, assim, bem para você montar um sistema de equações aí e poder matar a questão. A transformação de texto em questão matemática. Questão 8, você tem um piso, é uma questão bem no mundo real, né? Como é que você vai aproveitar para botar o piso na sua casa? O piso é quadrado, aí caiu bastante aqui, né? MMC e MDC, para você tem que dominar isso aí, né? Mas não é aquela questão, faço o MMC ou faço o MDC, né? Pega uma questão do mundo real para usar MMC e MDC como instrumento. Seguindo aí uma questão de porcentagem, tem que tomar cuidado com o texto também, com detalhes de interpretação de texto. Não chega a ser uma pegadinha, tá? Mas tem que interpretar o texto de maneira adequada. Questão 10, mais uma vez o uso de frações, né? Poderia ter um jeitinho de porcentagem, mas na verdade está trabalhando com frações aí. Mais uma vez o conhecimento de frações, ou seja, você tem que estar treinadaço aí para poder fazer. Fração caiu demais nessa prova, né? Tem que estar bem treinado em relação à fração para não se assustar com a prova. Eu sei que. E fração é uma coisa engraçada, que às vezes os alunos até de nível superior têm dificuldade de lidar com isso. Então, é a hora de aprender, sexto ano, já devia ter aprendido no terceiro, né? Então, tem que estar bem consolidado para fazer a prova. Essa questão 12, ele diz qual foi o dia do aniversário do Colégio Militar e pergunta que dia da semana cai o Natal. Então tem que fazer com bastante cuidado. Eu adoro errar esse tipo de questão, né? Tem que fazer com bastante atenção para não fazer besteira. E mais uma vez, sempre contextualizando o dia a dia do Colégio Militar, né? Uma prova muito agradável, né? Mais uma questão de MMC e MDC, né? Então, transformação de horas em minutos também. Questão 14, essa questão aí, ela tem cara de questão de progressão aritmética, né? Mas como se trata de uma questão do sexto ano, na hora de resolver aqui, a gente teve o cuidado de não usar o conceito de progressão aritmética para poder não esbarrar em Opa, desculpa aí, o que houve? Desculpa, isso saiu sozinho, nem esbarrei. Esse tablet de vez em quando dá umas coisas dessas, né? Matar a questão sem utilizar o conceito de PA. Essa questão 15, ela tem uma complexidade séria, né? Você tem que descobrir qual o número de partidas que acontece aí com jogadores de xadrez, jogando todo mundo contra todo mundo. Tem uma carinha bem interessante de análise combinatória, né? Uma lógica muito bem estabelecida, mas que o aluno pode responder mesmo sem conhecer os conceitos de análise combinatória, né? Questão 16, você tem 32 alunos distribuídos entre meninos e meninas, né? Você que é menina pode fazer a prova do Colégio Militar, não é mais uma instituição exclusivamente masculina, como era há um tempo atrás. Então fica aquela coisa assim de tentar descobrir quantos alunos e quantas alunas tem, levando em consideração aqui uma lógica bem estabelecida deles terem alturas diferentes, né? Tem um detalhe interpretativo interessante também, tem que tomar cuidado para não falar besteira. A questão 17 não é uma questão fácil, então conceito de velocidade uniforme e encontro de objetos, né? Então, mais uma vez, tomando cuidado de matar a questão com o conhecimento do sexto ano. Não vale usar os conceitos de cinemática, que são só vistos lá no nono ano. Então,
é mais uma questão que você tem que dominar o uso de frações. Questão 18, geometria espacial, muito bem, muito interessante a questão, né? Se você pinta esse cubo, depois corta cubinhos menores, quantos vão estar pintados, quantos não vão estar pintados. A questão 19, quanto de fita você precisa para poder fazer uma quadra de tênis, mais uma questão do mundo real. Muito bem contextualizada a prova. E essa daí, para mim, é um inferno esse tipo de questão, né? Então, no lugar dos números, colocou símbolos e tem uma questão de lógica aqui para você estabelecer bonitinho, né? Como é que fica. Bem, é isso basicamente. Uma prova muito bem feita. Deixa eu colocar minha carinha aqui de volta para me despedir de vocês. Uma prova muito bem feita, uma contextualização caprichadíssima, e eu aconselho vocês a estar afiado na questão de interpretação de texto e na questão de uso de frações, tá? Tem que dominar bem frações. Bem, é isso. Lembrando vocês sempre aqui que a gente tem aula todo santo dia. Peço para deixar aquele like aí para poder fortalecer o trabalho aqui do velho. Compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Mas principalmente dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.